Vai ali, vai. Eu vou filmar. Nós estamos aqui a passear no Xiamen no meu aniversário. Quem venha mais likes, eu sou o Ochal Ochaken. Por favor, dão likes, meus seguidores. Dá um like, aqui estamos no Xiamen. Ok, vamos passear um pouco, comer, brincar, o que der vier. Olha, é porque nós já temos Bina, senão... Pode ligar?